volto para a época bizantina. Aí eu encontro um rapaz e falo, ei, bizantino, senhor bizantino, vem aqui. O rapaz vai, você me chamou como bizantino. Nunca ouvi falar disso. Cidade de Bizâncio, né? 395, Teodósio dividiu o império entre os dois filhos. E depois Constantino vai construir. O termo bizantino é um termo dos historiadores, é um termo moderno. Os bizantinos se auto-chamavam como romanos. São romanos, só que são romanos de Oriente. Tem a Roma, uma cidade, vai ser Diocleciano, que vai dividir, vai fazer uma reforma administrativa. O império é tão grande que ele vai criar também uma capital, que é a atual Istambul. E Bizâncio vem de uma aldeia que tinha esse nome, chamada Bizâncio, que está aí em Istambul, de hoje em dia. E daí foi construída depois a capital de Constantino. Constantino vai se mudar para a nova capital, Constantinópolis, a cidade de Constantino. Portanto, os bizantinos, do ponto de vista cultural, são idênticos aos romanos. Qual é a diferença do bizantino e um romano? Eles aderiram ao cristianismo. Os bizantinos são os romanos que se convertem ao cristianismo. Simples. Em vez de ter agora essas palhaçadas de uns teatros e guerras, sei lá, como chama isso? Gladiadores, né? Circo. De repente vai ter igreja. Em vez de um templo a Júpiter, vai ter uma igreja, não tem mais templos. Vai reduzir esse negócio de banho romano, vai estar reduzindo. Uma questão de religiosidade. Não vão ter bispos, não tem mais líderes ou, sei lá, sacerdotes romanos. Mas do ponto de vista cultural, a língua é a mesma língua, latim, e a construção é idêntica. Por isso, às vezes, você vai ouvir que tal e tal construção da época romana bizantina. Porque não tem diferença, é o mesmo tipo de estilo. Sim, mas os dois impérios eram cristãos. No Edito de Milão, entre 313, o cristianismo ele foi permitido. Foi permitido, exatamente. Ele foi tornado religião oficial em 395 por Teodoro, que eu li aqui. Isso. Mas ele foi religião Já oficial, Constantino tanto vai... no Império Romano do Ocidente, Roma, como do Oriente, em Bizâncio. Era todo... Alguns dizem até que a corrupção do cristianismo veio com Constantino, alguns acham, que corrompeu ao dar grande cargo para os bispos, ele corrompeu a religião, 395 é verdade. que não é totalmente a minha opinião, mas alguns pensam assim. Constantino, o que ele vai fazer, ele precisava uma religião para unificar o império. Tinha muita divisão. O cristianismo estava se espalhando muito. Inclusive não era uma religião só das classes pobres. Já tinha pessoas ricas adotando a nova religião. Então Constantino vai unificar, né, e adotando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Daí vai começar a época bizantina, fim do século IV. Mas lá no Oriente, né? No Oriente. O Ocidente continua, termina em 476. Mas já Roma, com a queda do Império Romano. A decadência de Roma já é quase total. Pela 476 que eu tenho. Uma coisa assim. Que vai até começa a Idade Média, que vai até 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos. Exatamente. A Idade Média. E aí termina completamente o Império Romano, que era chamado Bizantino. Ok? Vamos?